Vou abrir os trabalhos do dia de hoje. É a segunda palestra que estamos fazendo este ano. A primeira foi com o Sebrae, uma parceria que fizemos com o Sebrae, e eles fizeram uma palestra sobre as tendências do varejo. Hoje, numa segunda palestra, trazemos a vereadora Soninha para falar sobre questões de cidadania. E ela vai abordar questões importantes para entendermos o processo legislativo municipal. E nessa mesma esteira aqui, a gente traz o professor Rovai, que é professor do Mackenzie da PUC São Paulo. Ele vai colaborar muito com a pesquisa que ele fez sobre a legislação municipal, estadual e federal. E também fiz o convite para a doutora Thaís, que é mestranda em Direito Constitucional, para trazer algumas questões constitucionais. Então, sem mais delongas, é uma grande honra ter a nossa vereadora Soninha aqui na nossa casa. Dizer que a nossa casa, essa associação liderada pelo senhor Ademir e também pelo Gustavo, que é o nosso presidente executivo, ele lida com questões do circuito das compras. E esse circuito ele vai desde a 25 de março, do Brás, do Paris, da Liberdade, da Santa Efigênia e também da Zona Cerealista. Vimos que saiu na Veja São Paulo, semana passada, retrasada, a situação da Zona Cerealista. Quer dizer, é um potencial de crescimento, mas falta um cuidado ainda do nosso poder público e também do nosso poder privado. Eu diria que o privado seria os comerciantes que estão ali na região, para a gente melhorar aquela situação caótica, mas que também é um potencial econômico muito grande. Então, eu acho que a gente está aqui numa discussão, num diálogo com vocês associados e pessoas aqui que estão liderando as questões do Estado, da Prefeitura de São Paulo, aqui no âmbito municipal. E eu acho que questões que afligem a sociedade civil, esse é o momento de você trazer para uma discussão aqui nesta casa. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a nossa vereadora Soninha. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós nos conhecemos pessoalmente semana passada e falando sobre as possibilidades de parceria em torno das nossas causas em comum, eu me ofereci para explicar o funcionamento do Legislativo Municipal. Isso não tem... Se tem uma semana é muito. Ótimo. Gostei da objetividade, da determinação. Eu sou vereadora em segundo mandato, o primeiro foi de 2005 a 2008, e eu sempre gostei muito de política, sempre acompanhei em casa. Minha mãe era uma pessoa que acompanhava muito também, então me influenciava. O colégio onde eu estudei também tratava muito de questões políticas, isso em plenos anos 70, 80, mas era uma orientação do colégio prestar atenção no mundo em que a gente vivia, e mesmo assim, gostando muito, acompanhando bastante, eu só fui saber como funciona o processo legislativo quando eu me elegi vereadora. A gente, mesmo quando fala muito sobre política, tem o lado da cobertura dos bastidores, né, dos posicionamentos, das disputas, tem o lado dos resultados. Mas o funcionamento em si, o mecanismo, como é que é o caminho de um projeto de lei no poder legislativo, muito pouca gente conhece. E inclusive os jornalistas, por meio dos quais normalmente a gente acompanha os trabalhos do legislativo. Então é comum a gente ver uma notícia de jornal assim, agora é lei. Não é lei, está longe de ser. Foi aprovado em uma das comissões do Senado, da Câmara Federal ou da Câmara Municipal, mas o próprio jornalista não sabe disso e anuncia
como se fosse vigorar no dia seguinte, né? Nem quando passa a ser lei, de fato, do ponto de vista do legislativo, isso já significa que vigora no dia seguinte, ainda tem a sanção do executivo. Então, a minha intenção aqui hoje é explicar mesmo o caminho de um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo, para, como eu digo aqui, para que a gente saiba como interferir nesse processo. Porque não é possível que em algum momento, em alguma matéria, a gente não tenha vontade de interferir no processo legislativo. E nem sempre sabe quais são os momentos mais oportunos para isso. Então vamos lá, falar sobre o caminho do projeto de lei, que começa a partir de uma ideia do próprio vereador, da sua assessoria, da categoria profissional a qual ele é ligado, da comunidade que ele representa. Cada mandato parlamentar tem o seu modo de formular propostas. E ideias não faltam, ideias de obrigações, proibições, incentivos. A gente recebe muitas sugestões o tempo todo do que poderia vir a ser lei. Então, aqui alguns dos exemplos do que normalmente é trazido e discutido. Então, essa ideia precisa ser convertida num projeto de lei, dentro das regras estabelecidas em normas federais. A Lei Complementar 95 diz como é que tem de ser uma lei. Tem de tratar de um assunto só, é organizada em artigos, parágrafos, incisos, itens. Então, cada mandato elabora um projeto de lei. Algumas vezes os vereadores fazem isso conjuntamente. Existem projetos que são em coautoria desde o nascimento. E o projeto, então, sai de um mandato, sai de um gabinete ou de mais de um, e passa pelas comissões. A Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem, cada uma delas, 9 membros, tanto a de Finanças quanto a de Constituição e Justiça. Cada projeto, quando chega à comissão, a esse grupo de 9 membros, o projeto terá um relator, quer dizer, algum daqueles vereadores membros da comissão será responsável por avaliar o projeto para os seus colegas. Então, o presidente da comissão indica um relator, digamos que ela tenha feito o projeto, e o presidente da comissão indicou que ele será o relator do projeto dela. Então, ele escreve lá o seu parecer. Eu acho que esse projeto vem bem a propósito, por isso e aquilo. Ou ele diz, não, olha, o projeto, embora bem intencionado, não cabe, não faz sentido, à luz da realidade do município. E o relator, então, apresenta o seu parecer na reunião da comissão e os demais vereadores se posicionam. Eu acho que o parecer dele faz sentido, eu concordo com o parecer dele, eu voto favorável, ou eu discordo do parecer do meu colega. Isso é algo que qualquer um de nós pode acompanhar por meio do site da Câmara. Eu fico feliz de dizer que já faz alguns anos que a Câmara Municipal de São Paulo tem um bom acompanhamento das suas atividades no seu site oficial. Então, o endereço aqui é saopaulo.sp.leg.br. Clicando ali, atividade legislativa, a gente tem esse menu. Entrando aqui em comissões, vem a lista de todas as comissões permanentes da casa. Eu escolhi a de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Descendo aqui a página, a gente tem os membros atuais da comissão, recém-impossados. A comissão é instalada a cada ano para um novo ano legislativo. Então, essa página é o retrato de ontem mesmo. E aqui a gente tem a pauta da comissão da CCJ. A Comissão de Constituição a gente chama de CCJ. Ela é a primeira comissão pela qual os projetos de lei passam na Câmara Municipal. Já no Senado é a última, mas na Câmara Municipal é a primeira. Portanto, ela tem uma pauta que dá um bom panorama de tudo que está acontecendo na casa em termos de produção legislativa, já que tudo passa por lá. É uma comissão muito disputada, inclusive. Os vereadores
gostam, é lógico, de fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça, no mínimo por ter esse panorama geral da atividade da casa. E não só por isso. Essa aqui é a lista, clicando ali em pautas, esse aqui é o menu que aparece. A reunião mais recente foi essa de ontem, que foi simplesmente a reunião de instalação e eleição do presidente. Então não tinha muita graça para mostrar aqui como exemplo. Eu peguei aqui a pauta da última reunião do ano passado. E assim, esse é o aspecto da pauta da reunião da CCJ. E essa aqui, já com o resultado da votação. Os vereadores membros da CCJ recebem a pauta em branco. E esse aqui fica registrado no site como que os vereadores se posicionaram. Então, o primeiro projeto aqui, primeiro item da pauta, dispõe sobre a outorga do título de cidadão paulistano ao pastor Adolfo Vitor Tito Rojas e da outras providências. Como vocês veem aqui, o relator foi o vereador Caio Miranda, que deu parecer pela legalidade com substitutivo. O que significa isso? Primeiro, legalidade. Por incrível que pareça, um projeto de lei pode ser legal ou ilegal. Pode ser constitucional ou inconstitucional. Por isso, ele passa primeiro por aqui, antes de continuar pela casa. Porque um vereador pode ter uma ideia do que ele acha que deveria ser lei em São Paulo, só que essa ideia dele está em desacordo com a Constituição. Então, de cara, o projeto, a gente pode achar a ideia perfeita, mas ele não tem condições de prosperar, porque ele não está em acordo com a lei maior do país, a Constituição. Ou ele pode estar em desacordo com leis federais também, ou até mesmo com leis estaduais. Então, nesse caso, o relator Caio Miranda concluiu: o projeto é legal, quer dizer, o projeto não infringe nenhuma outra lei superior, mas ele propôs um substitutivo. Depois, se a gente entrasse no parecer dele mesmo, daria para saber o que ele propôs como substitutivo. Então, provavelmente, ele falou assim: olha, o projeto é bom, mas tem um problema aqui de redação no artigo 3º. Então, a partir de agora, o que vai tramitar é este substitutivo aqui, que eu modifiquei o artigo 3º e os vereadores todos votaram favoravelmente. Aí eu peguei um outro item aqui da pauta, o 44. Olha que interessante aqui, vem no capítulo Sugestões de Proposições. Porque é a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Poucas pessoas sabem, mas qualquer associação da sociedade civil, qualquer instituição, um CNPJ com essa característica de associação, enfim, pode fazer uma proposta legislativa. Ninguém tem obrigação de saber redigir exatamente um projeto de lei, artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Mas qualquer associação da sociedade civil pode dizer: olha, eu proponho que os senhores vereadores façam um projeto de lei dispondo sobre a realização de feiras de artesanato em parques municipais. E aí submete essa proposta, não precisa coletar 1 milhão de assinaturas, como é o caso das leis de iniciativa popular. É a figura da legislação participativa. Então, apresenta-se essa proposta para a Câmara Municipal e a proposta vai ser tratada como um projeto de lei de qualquer vereador. Então, aqui, alguém fez essa proposta, no caso, o Instituto SECAP, Centro de Cultura Artística Popular. Qual foi a proposta? De um projeto de lei que propõe transformar a garagem de ônibus velhos, situado na rua Araguaia, Canindé, em Centro Cultural de Juventude 2, Canindé, Paris. Relatora designada, vereadora Sandra Tadeu, que deu parecer pelo arquivamento. Ou seja, ela poderia dar um parecer pelo prosseguimento. Legal, alguém sugeriu fazer um PL com esses termos, vamos fazer. E aí ele tramita como se fosse de um vereador. Mas ela deu parecer pelo arquivamento. E assim se posicionaram os colegas, o vereador André Santos e a própria Sandra Tadeu não estavam presentes nessa reunião. Aurélio Nomura contra, Caio Jatene, Cláudio Fonseca de Salles e Quinto Formiga favorável, e o vereador Reis também votou contra. Votou contra o parecer. Esse é às vezes o que é meio capcioso na hora de avaliar o resultado das comissões. Essa votação diz respeito ao parecer.
Portanto, nesse caso, considerando a votação, o projeto segue adiante ou fica por aqui mesmo? Segue adiante. Não, Fica por aqui mesmo. Porque a maioria foi favorável não ao projeto. A maioria foi favorável ao parecer pelo arquivamento. Então, a CCJ tem essa característica e por isso também os vereadores fazem tanta questão de pertencer à CCJ, como eu disse, é uma comissão bastante disputada, porque ela é decisiva. Se a CCJ diz, esse projeto pode ser da sociedade civil, pode ser de um vereador. Se a CCJ diz, esse projeto não tem condições de prosseguir, porque ele é ilegal, porque ele é inconstitucional, o projeto vai ao arquivo. Ele não tem condições de prosseguir. É possível apresentar um recurso em plenário, mas já muda completamente de figura. Dificilmente um projeto sobrevive a um parecer contrário da CCJ. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então vamos lá. O projeto passa pela CCJ, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento, como eu disse, também tem 9 vereadores, e é a última das comissões, porque entre elas existem várias outras. A questão é que todos passam pela CCJ, praticamente todos passam por Finanças e Orçamento, e aí essas comissões aqui estão no caminho dos projetos de lei conforme o conteúdo de cada um deles. Então, alguns vão passar pela administração pública, educação, trânsito e transporte, outros vão fazer esse caminho daqui, e aqui as comissões vão analisando cada uma sob o seu ponto de vista, emitindo os seus pareceres, e assim o projeto vai caminhando pela casa. Pode acontecer da Comissão de Saúde dar um parecer contrário, mas, diferentemente do que acontece na CCJ, isso não impede o projeto de continuar adiante. Aí quando ele chegar na Comissão de Política Urbana, os vereadores já têm essa informação. Olha, do ponto de vista da Comissão de Saúde, o projeto não é bom, o projeto não tem condições de prosperar. E aí, finalmente, depois de passar por todas as comissões, é que o projeto está em condições de ser votado aqui em plenário. Então ele pode ter todas as manifestações favoráveis de todos os vereadores ao longo de todas as comissões. Ele já é lei? Longe disso. Ele vai para plenário e também onde a maioria absoluta dos projetos precisa ser submetida a 2 votações. Então também acontece muito. Eu lembro um ano atrás, até porque a gente na Câmara às vezes se esmera em tomar umas decisões estranhas, mas uns anos atrás o Jornal da Tarde, o extinto, falecido, publicou: vereadores no mesmo dia ampliam e acabam com o rodízio de automóveis. Porque havia 2 projetos na pauta exatamente assim. Um ampliava, vão ser 3 placas em vez de 2, e o outro extinguia o rodízio de automóveis. Mas e aí como é que faz? Como é que se pode aprovar? Acontece, é um absurdo, isso não devia ter acontecido. Como é que uma pessoa pode votar ao mesmo tempo favorável das 2 propostas? Mas aconteceu. Mas de todo jeito, as 2 votações eram em primeira votação. E aí tem os aspectos, vamos dizer, tem a regra do jogo e tem o jogo jogado. A regra do jogo, a gente se posiciona favorável ou contrário ao projeto conforme a nossa avaliação, certo? Mais ou menos. Porque existem os códigos de costumes, códigos de convivência, códigos não escritos no regimento, mas em que os vereadores, em geral, não impõem obstáculos à tramitação dos projetos dos colegas quando ainda é primeira votação. Deixa o vereador, é um pouco esse o espírito da coisa. Não, deixa o vereador seguir com a matéria que é importante para ele. Eu sou contra, mas para ele é importante. O que eu acho disso? Eu acho uma distorção. A gente já foi muito pior. No meu primeiro mandato, você se posicionar contra o projeto de um colega era considerado uma traição, praticamente. E a partir disso, possivelmente o colega se colocasse contra todos os seus projetos. Eu sofri muito no meu primeiro mandato, até entender as regras e o jogo jogado.
Hoje em dia, isso é uma boa notícia no mundo. É engraçado, né? No mundo em que a gente observa a radicalização das posições, intolerância, né? Família rompendo ligações, bloqueando no grupo do WhatsApp por causa de política e eleições, na Câmara Municipal de São Paulo, hoje em dia, é bastante aceito que se vote contra o projeto de um colega por discordar do projeto, sem que isso seja considerado um ato ofensivo, de traição. Pelo menos, não quer dizer que isso nunca acontece, que um vereador não se sente ofendido, mas antes essa era a cultura dominante na casa. A sociedade acompanha os mandatos parlamentares e tenta entender qual vereador concorda, discorda, com qual que eu posso contar, qual me representa, qual tem mais afinidade com o meu setor. Para tentar entender o posicionamento de um vereador, não basta analisar os projetos que ele apresenta simplesmente, porque a gente se posiciona sobre centenas de projetos, você pode ter feito 1, 2, 3 projetos, mas passam por você dezenas de projetos nas comissões e nas votações em plenário. Então, para você analisar a posição de vereador, você vai fazer assim, deixa eu ver como ele votou em tal matéria. E pode ser que ele tenha votado a favor de uma matéria que ele é contra. Mas ele votou a favor porque é em primeira votação e ele quer dar ao colega a chance de continuar defendendo a sua ideia, mesmo que aquela ideia nunca chegue a virar lei. Então, as votações em primeira, muito frequentemente, são por unanimidade. Isso significa que o projeto tem amplo apoio da sociedade, está tranquilo, está favorável? Não contem com isso. A notícia de que um projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação pode não querer dizer nem que esse projeto vai para a segunda votação. Pode ser que ele interrompa a carreira dele ali mesmo depois da primeira votação. Então, e isso pode ser usado por vereadores ou pelos seus assessores como uma prova de que ele está lutando por uma determinada matéria, ou como uma demonstração de que, olha, eu apoio, eu votei a favor desse projeto, mas depois de primeira votação, sabe o que pode acontecer com o projeto? Não pode acontecer nada. Eu também só aprendi isso quando eu fui vereadora a primeira vez, que não é uma sequência, uma progressão garantida. Passou nessa comissão, passou nessa, votou em primeira, agora vai votar em segunda. Eu imaginava que os projetos que ficam anos aguardando votação, né, eu sou do tempo em que a gente queria que votasse a lei da Mata Atlântica, olha lá, 10 anos, 12 anos, 14 anos sem votar no Congresso, que absurdo! Como se eu imaginava que isso era uma exceção. A lei da Mata Atlântica está lá parada, sentado em cima dela porque não tem interesse em votar. Incrível que pareça, a regra é não votar. Os projetos que conseguem vencer tudo isso aqui, entrar na pauta do plenário para uma primeira votação e serem de fato votados em segunda, são a minoria do que tramita na Câmara Municipal. Porque aqui é onde se tem uma disputa política, não é um caminho natural como nas comissões, passou por uma, vai pela outra. Os projetos só entram em votação no plenário quando se consegue construir um acordo entre os líderes. Você queria falar alguma coisa? Eu queria comentar sobre por isso que a figura do relator é importante, que é ele que vai dar esse parecer do projeto, todos os projetos que a Câmara recebe. Então, todos os projetos vão ter, a cada comissão que eles passam, eles vão ter um relator diferente, que teoricamente vai analisar o projeto sobre aquele aspecto. Então, quando o projeto passa na Comissão de Constituição e Justiça, qual que seria a regra do jogo? Eu só vou analisar se o projeto é constitucional e legal. E não cabe a mim dizer se o projeto é bom ou ruim, se é uma boa ideia ou se é uma péssima ideia. Só o que me cabe na CCJ é se ele é constitucional ou legal. Isso também pode dar uma impressão errada para as pessoas. Olha, passou na CCJ com unanimidade. Se eu sou uma pessoa rigorosa na regra do jogo, eu posso detestar o projeto
mas eu dou parecer favorável, porque ele é legal e constitucional. Então, tudo isso a gente tem que entender a regra do jogo, porque você pode achar que uma pessoa é a favor de um projeto, mas ela só analisou um determinado aspecto. No caso da Comissão de Finanças, eu sou membro da Comissão de Finanças. Só o que nos cabe na Comissão de Finanças é saber se aquele projeto cabe dentro das leis orçamentárias, se cabe dentro do orçamento do município. Então já aconteceu na Comissão de Finanças de eu fazer um relatório favorável a um projeto que eu sou contra. Quando ele for lá para o plenário, eu vou votar contra o projeto, porque eu acho uma má ideia. Mas se me perguntarem, cabe no orçamento? Cabe. Está de acordo com o PPA, LDO, Lei de Responsabilidade Fiscal? Tá. Eu acho ruim, mas eu sou obrigada a dar o parecer favorável. Então, é muito importante a gente entender o que é que está sendo avaliado a cada etapa e o que é que está em jogo nas disputas em plenário. Muito bem. Nesse caminho aqui das comissões e entre as votações em plenário, acontecem audiências públicas, algumas são obrigatórias. Existem matérias relacionadas a meio ambiente, uso e ocupação do solo, criança e adolescente. A lei orgânica do município, que é como se fosse a constituição do município, obriga que algumas matérias têm de ter no mínimo 2 audiências públicas. Mas outras matérias também a gente pode solicitar. Eu, na Comissão de Finanças, eu requero a realização de uma audiência pública desse projeto aqui do lixo zero. E os colegas podem concordar com isso e a gente faz uma audiência pública. E mesmo onde são 2, o mínimo obrigatório, podem se fazer muito mais. Aliás, nas leis orçamentárias sempre são muito mais audiências do que as 2 obrigatórias. A gente costuma fazer audiências temáticas, audiências regionais, às vezes fazemos nas subprefeituras. Então, nas audiências públicas, a população comparece, pode fazer as suas sugestões, as suas contribuições, que, é importante dizer, serão acatadas ou não. As audiências públicas são processo de escuta, mas até às vezes as pessoas acreditam assim, não, se a gente for lá, 200 pessoas falarem a mesma coisa, vai entrar no projeto com certeza. A audiência pública não é um processo de contagem de votação, é um processo de escuta. Então, até eu digo para as pessoas, quando elas se mobilizam para ir participar de uma audiência pública, representar um determinado ponto de vista, elas não precisam vir todas no microfone e falar a mesma coisa. Elas podem vir no microfone e abordar aspectos diferentes daquele projeto. Porque essa é a ideia, é enriquecer o conteúdo. Claro que se 2.000 pessoas se opõem ao mesmo ponto, isso tem alguma influência sobre os vereadores, mas não é uma garantia. Não, deu na audiência pública, venceu tal proposta. Não é esse o caráter da audiência pública. Mas enquanto isso tudo acontece, são incluídos no projeto emendas ou é feito um substitutivo. Emenda, você tem um projeto lá de 1 a 10. Aí eu apresento uma emenda acrescentando o artigo 11. E os colegas podem aceitar ou não. Ou acrescento uma emenda mudando a redação do artigo 3. O resto continua valendo, mas eu sugiro uma emenda. Se ela for aprovada, modifica aquele texto. Se ela não for aprovada, vale o original. No substitutivo, a gente troca um texto pelo outro. Então eu digo, olha, esse texto aqui não está valendo mais. A minha proposta é esse daqui. Porque eu estou mudando o artigo 2º, 3º, 5º, 7º. Então já não é mais uma emenda, é um substitutivo. O que acontece muito? Um substitutivo desfigurar o texto original. Inverter o texto original. Mudar o teor do texto original. Então também tem isso. Às vezes a gente acaba aprovando uma lei e você vê lá a ementa, que é um resumo da lei, né? Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Habitação. Só que no substitutivo entraram 40 outros artigos falando de outras coisas que não tem nada a ver com o Conselho Municipal de Habitação. Então, mais uma vez, o que vem à tona, o que sai da imprensa, pode não representar o conteúdo completo do que foi aprovado. Felizmente, como eu disse, no site da Câmara não é difícil a gente ter acesso ao conteúdo completo do que realmente foi aprovado. E finalmente, depois disso tudo, se o projeto for aprovado, ele ainda não é lei,
para ser lei, ele precisa ser sancionado pelo prefeito. O prefeito pode vetar o projeto todinho, isso acontece muito. O prefeito pode vetar artigos, parágrafos, incisos ou itens. Até uns anos atrás, o prefeito podia vetar palavras no meio de uma frase. Imagina o poder que isso dá o veto, ele não tem o poder de mudar o conteúdo. Ele preserva ou não. Mas se você vai lá, pega um texto que a Câmara aprovou e tira o não, você corta o nunca, você pega a lei e transforma ela em outra coisa. Então, hoje em dia não se pode mais, ele precisa tirar frases inteiras, né, incisos, itens, parágrafos ou artigos. Ufa! Isso é a atividade mais visível, né, mais conhecida da Câmara Municipal, o processo legislativo. Nem de longe é o mais rico, é o mais produtivo. Quem sabe se é o mais importante processo? Quando eu fiz a lista ali, né, das ideias, a gente recebe ideias o tempo todo, a gente vai ter uma lei obrigando isso, proibindo isso. Aí você fala assim, sabe de uma coisa, já tem. Às vezes a gente se propõe a fazer um projeto de lei e aí faz a pesquisa legislativa e descobre que já é lei. Então, na verdade, uma boa parte do nosso processo legislativo deveria tratar não simplesmente de fazer leis novas, mas de avaliar as que já existem e descobrir até coisas que ficaram contraditórias e não está bem claro qual das duas que prevalece. Teoricamente, a mais recente revoga as anteriores, mas quando a divergência não é tão clara assim. Mas a gente faz, como eu disse, muito mais do que esse processo legislativo. Existem as comissões extraordinárias. Aquelas são as ordinárias, onde os projetos de lei passam obrigatoriamente. Ao longo da tramitação, elas emitem os seus pareceres, dos relatores, os votos dos colegas, tudo isso vai formando literalmente um processo, uma pasta verde, que estamos prestes a extinguir, transformar num processo digital. Mas por enquanto é uma pasta mesmo, onde vão sendo anexados como os processos administrativos que vocês certamente conhecem. E tem as comissões extraordinárias, elas não fazem parte do caminho dos projetos de lei. Os projetos não precisam ter um parecer dessas comissões para seguir o seu caminho. Mas ao mesmo tempo essas comissões têm a possibilidade de ir além dos projetos de lei. A gente não se atém àquilo que já está tramitando na casa. Então, na comissão de relações internacionais, de defesa dos direitos da criança, adolescente e juventude, a gente pode discutir os temas ao mesmo tempo com mais foco e também com mais profundidade, né? Pode fazer discussões muito mais amplas. Eu sou da Comissão de Direitos da Criança e da Extraordinária Permanente do Meio Ambiente. Como eu disse, essas são permanentes, elas são montadas a cada ano e tem reuniões regulares. E tem as temporárias, as mais conhecidas são as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. A gente tem, isso aqui, vocês estão vendo, é print da tela do site da Câmara, essas informações estão todas lá. A gente tem uma única CPI em andamento agora, a CPI da sonegação tributária, e precisamos ou podemos instalar mais uma CPI, podemos ter sim, ordinariamente 2 CPIs em funcionamento ao mesmo tempo, extraordinariamente pode ter mais do que isso ainda. E, como eu disse, muitas outras coisas acontecem na Câmara Municipal, além, inclusive, das comissões e do plenário. Essa aqui é a foto da pauta de hoje da Câmara. De manhã, por iniciativa do vereador Natalini, teve um seminário sobre a qualidade do ar em ambiente interno. Aliás, no plenário ele já lembrou que a casa precisa fazer inspeção do seu sistema de ar-condicionado. Aqui na sala do externário, reunião com a Comissão de Estrutura dos Conselheiros Tutelares, iniciativa do vereador Souza Santos. Reunião da CPI, reunião com a Federação de Fanfarras e Bandas, atividade da Escola do Parlamento e assim por diante. Amanhã, às 10 horas, tem audiência pública sobre a política municipal de álcool e outras drogas. Em regra, essas atividades todas são transmitidas ao vivo pela internet. E todas elas que são abertas, qualquer pessoa pode entrar lá
lá e assistir. Qualquer pessoa pode entrar lá e assistir a reunião das comissões ordinárias, das comissões extraordinárias, das CPIs e essas outras atividades. E, como eu disse, às vezes a atividade é fechada por solicitação de quem organiza, né? E vocês podem solicitar o espaço da Câmara para realizar atividades, reuniões, encontros, seminários. Claro, vai depender da disponibilidade do espaço físico, que não pode ser uma atividade de natureza comercial, óbvio, mas encontros, reuniões, seminários podem acontecer na Câmara. O que precisa é que um vereador faça a solicitação para casa e o espaço pode ser utilizado e tudo isso aqui costuma ser transmitido ao vivo na página da Câmara aqui, entrando aqui em auditórios online. Como eu disse, conhecer para interferir, não é? Vocês acreditam que deu para entender melhor a forma de interferir no caminho do projeto, ou ao menos de entender o que está acontecendo com o projeto enquanto ele caminha na Câmara? Ontem, por exemplo, não teve sessão extraordinária porque não houve acordo, divergências de última hora impediram. Mas a gente tinha na pauta projetos que são opostos entre si. Um que torna mais difícil, mais regulada a atividade dos aplicativos de transporte, e outra que torna menos regulada ou regulamentada. Os dois projetos em primeira. É possível que alguns colegas votassem a favor dos dois. E assim, não, deixa os vereadores continuarem com a matéria, e depois, antes da segunda votação, se for o caso, a gente até propõe emenda, substitutivo. Então, entender de verdade o que está acontecendo ajuda a saber o momento de interferir, e existem os espaços criados para isso mesmo, né? Como eu disse, as audiências públicas, que tem a vantagem de permitir a inscrição de qualquer pessoa da plateia, que regimentalmente tem direito a 3 minutos de fala, ou se organizar para caber em 3 minutos, ou se você vai no grupo de pessoas, cada uma pega uma parte do tempo para dar conta da ideia completa. E a audiência pública? Se ela acontece no prédio da Câmara, é possível que aconteça fora, mas se ela acontece no prédio da Câmara, ela é transmitida ao vivo, pela Telecâmara e pela internet, e ela será obrigatoriamente gravada e será transcrita. E o conteúdo dela vai ser anexado à pasta do projeto. E as reuniões das comissões, eu acredito que são ótimas ocasiões para se interferir mais diretamente no andamento dos projetos. CCJ e Finanças tem 9 membros. Aquelas outras todas do meio do caminho tem 7 membros cada uma. Então, é uma reunião em que os membros são muito próximos e muito acessíveis. É um auditório com uma mesa, com 7 ou 9 vereadores. E a reunião é aberta à participação de qualquer pessoa. Não é aberta com direito à voz, necessariamente. Pode ser que o presidente da comissão permita que alguém se manifeste no microfone no final. Mas você consegue falar com os vereadores. Chegando um pouco antes, esperando até terminar a comissão, é um acesso muito fácil. E caso precise do voto daqueles vereadores da comissão em determinada matéria, numa comissão com 7, você precisa de quantos votos favoráveis? 4. Você precisa convencer 4 vereadores. Na CCJ ou em Finanças, são os 9, então você precisa do voto favorável de 5 vereadores. Então vamos supor que a sociedade, indignada com uma determinada questão, quer que seja feita uma audiência pública para entender por que tal recurso está congelado. Então você pode procurar, bastam 5 vereadores da Comissão de Finanças, por exemplo. Vereador, nós viemos aqui porque nós queremos que o senhor faça um requerimento convidando o secretário municipal para vir aqui na Câmara numa audiência pública sobre esse assunto. Se 5 vereadores estiverem de acordo, o secretário municipal será convidado para ir na Câmara Municipal fazer uma audiência pública. Então, às vezes, as pessoas mobilizam 200 para ocupar as galerias
votação do projeto. Tudo bem, é a última possibilidade de interferir no caminho do projeto na Câmara. É antes da segunda votação. Depois que passou em segunda, só cabe pressão no prefeito para que ele vete. Então, para interferir na Câmara, realmente, o último momento possível é antes da segunda votação em plenário. Mas é um pouco tarde demais também. Pode ser que até chegar lá, em segunda, tudo que a Câmara tinha que se entender em relação ao projeto já foi feito. E quase nada será capaz de mudar a conclusão a que os vereadores chegaram. E dá um trabalho, né? Juntar 200 pessoas, passar a tarde inteira na galeria, esperando chegar o item 89 da pauta, aguentando as manobras de obstrução e tudo mais. É cansativo, é trabalhoso e nem é o melhor momento. É muito mais efetivo interferir ao longo daquele caminho pelas comissões. E claro, se precisar fazer uma abordagem pessoal, os líderes das bancadas têm muito poder, lógico. Bancada pode ter 9 ou pode ter 2 vereadores ou 3. Dirigindo-se ao líder, você já está convencendo o líder. Isso já tem a possibilidade de agregar todos os votos do seu partido. O presidente da casa tem muito poder. No fim das contas, é ele quem faz a ordem do dia, supostamente, teoricamente, de acordo com os líderes de todos os partidos. Mas ainda assim, o presidente da casa tem bastante poder na condução dos trabalhos. E claro, aí sim, se realmente precisar, realmente for o caso, procurar todos os vereadores. Mas muitas vezes não precisa de tudo isso. Não precisa de tanto esforço, muito pelo contrário. Às vezes muito esforço é desperdiçado, sendo que havia momentos muito oportunos para abordar os vereadores e para conseguir o número necessário para impedir ou para garantir o prosseguimento de uma determinada matéria. Então, a regulamentação cabe ao Executivo. É um decreto que sai assinado pelo prefeito, decreto regulamentador, e aí o prefeito vai ouvir, não é o Bruno Covas quem senta lá e escreve o decreto regulamentador, são os técnicos, os servidores das secretarias diretamente implicadas, envolvidas naquela matéria, que vão propor as regras de funcionamento daquilo, depois o corpo jurídico da prefeitura vai ver se aquilo está de acordo ou não. Muitas leis, assim como muitos projetos nunca são nem votados em primeira, que dirá em segunda, muitas leis ainda carecem de regulamentação. O vereador Mário Covas Neto, que foi presidente da Comissão de Administração Pública no ano passado, solicitou ao Executivo o levantamento das leis não regulamentadas. Dezenas de leis. Algumas até que funcionam mesmo sem a regulamentação, pelo tipo do conteúdo, pela natureza do texto. Outras não tem jeito. Se você não regulamenta, se você não diz como é que vai ser a aplicação da multa, vai ser para o dono do terreno ou para o inquilino? Como é que vai funcionar? Quem vai aplicar essa multa? Qual é o valor? E se não pagar, dobra? Enfim, tem lei que só, depois a gente reclama que a lei não pegou. Às vezes o processo de elaboração dela nem foi concluído. Então, quando é o decreto, é do prefeito, vale para a cidade toda. As portarias dizem respeito ao alcance de cada secretaria. Então, o secretário de Educação não pode, se ele baixar uma portaria, só vale para a rede da educação. Esse pode haver uma portaria intersecretarial, que aí estabelece regras. Existe, por exemplo, a portaria intersecretarial da zeladoria, que é assinada pela Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos, de Secretaria de Subprefeituras, dizendo como é que tem que funcionar as operações, as apreensões de pertences de população de rua. Então, é a atribuição do Executivo. Aí o Legislativo pode tentar interferir. A gente também tem que saber os nomeamentos dos vereadores, né? Então, nosso alcance fazer um projeto de lei e mexer no texto até a hora que ele sai da Câmara aprovado. E depois batalhar junto ao Executivo para que a regulamentação saia de acordo com aquilo que a gente acredita que vai fazer com que a lei realmente tenha eficácia.
professor, minha, é uma satisfação conhecê-la pessoalmente. Na realidade, eu vou dizer para a senhora que eu me conheço de muito tempo de vista da Real, do lado da Elite, que eu sempre morei ali no Sumaré. Não diga padaria que eles não gostam. Mas é uma satisfação conhecê-la pessoalmente, e entre as qualidades que eu vejo em Vossa Excelência é justamente essa pluralidade no espírito, e é evidente que é uma pessoa do bem. Isso é algo visível e que eu enalteço, porque acho que Vossa Excelência tem mais ou menos a minha idade em termos da geração que vivemos. E de agora em diante, sim, Vossa Excelência. Ok, obrigado. Mas na realidade é uma oportunidade muito interessante. O que eu tento falar é extremamente rápido, breve, mas apenas algumas pontuações. Não posso deixar de cumprimentar minha querida doutora Thaís Alves, que ontem lançamos um livro que não teria saído se não fosse a Thaís e todo o trabalho do Thomas Lau. Cumprimentar o presidente da OAB de Santana, Peter, senhores e senhoras, boa noite. O que eu tenho para falar é extremamente rápido, só alguns dados. Vereadora, a senhora sabia que nós temos 4,5 milhões de normas no Brasil? Vereadora, a senhora sabia que nós temos por volta de 8 normas por dia que são instaladas em todas as casas legislativas, departamentos e secretarias do governo em nível estadual, federal e municipal? Vereadora, Vossa Senhora, no máximo senhora, a senhora sabia que nós temos 60 mil legisladores no Brasil, nos 5.271 municípios, nas 27 unidades federativas? A senhora sabia que nós temos 18 mil juízes para julgar essas normas? Quer dizer, alguma coisa está errada. Esses dados, eles não foram conseguidos por uma pesquisa minha, mas sim de um grupo de jovens professores da PUC, liderado por um sujeito maravilhoso chamado Marcelo Guedes Nunes. E o Marcelo, ele é o presidente da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, que tem como missão trazer a visão da estatística para o direito. Porque o direito, na verdade, é uma matéria sedizente ciência, enquanto na realidade não passa de uma tecnologia jurídica. O direito tem o péssimo hábito de fazer com que se repitam frases ou conceitos de alguém muito inteligente que algum dia conseguiu elaborá-lo, só que não consegue estabelecer a mudança e a dinâmica no momento histórico, político e econômico. A visão da jurimetria é justamente buscar no campo empírico uma solução estatística para os casos de uma maneira prática e efetiva. E aí sim começa a pensar o direito de uma maneira científica. Eu estou lançando essas informações trazidas por bases jurimétricas para que a gente faça uma reflexão. E desde já eu ressalvo a sua figura, porque me é muito simpática. Eu trocava aqui e-mails com uma prima jovem, que foi aluna numa das faculdades que eu dou aula, e eu falei que estava com a senhora aqui no ambiente de um debate, e ela enalteceu e falou: ela é bárbara, porque ela se lembrava no Mackenzie, a senhora esteve em 2012, num debate, e essa minha prima ficou muito realizada ao vê-la falar, ao vê-la expor, porque a senhora consegue trazer na dinâmica do jovem a comunicação, que é muito difícil. Eu dou aula há muitos anos e eu percebo, a cada 5 anos eu tenho que me reinventar na comunicação, porque o jovem vai mudando. Então, essa capacidade é inata na sua personalidade e pela sua conduta, uma conduta plural, uma conduta sempre cidadã, que são questões muito caras para mim pessoalmente. Mas eu vejo como fundamental que as casas legislativas comecem a trabalhar muito mais num viés focado na fiscalização, principalmente do Poder Executivo. Que essa questão, por algumas condutas, e condutas políticas, aliás, no Brasil,
se faz uma análise muito deturpada do conceito de política. Política, na verdade, é a arte de governar. E muitas vezes a gente vê na política bastidores de fofoca. E na realidade o que a gente precisa é que o poder público legislativo venha fiscalizar condutas, às vezes inapropriadas, que vão muito mais a favor de cenários políticos do que para o bem da cidade, da cidadania como um todo. São essas as minhas pouquíssimas análises, partindo de conceitos efetivamente numéricos, que eu acho que nós temos que trabalhar sempre com dados estatísticos, e independente de a senhora deu uma aula, realmente conhece o assunto, e deve ter tantas nuances, tantas dificuldades, mas efetivamente mudar esse conceito. O legislativo tem, acima de tudo, que fiscalizar o que o poder executivo faz. E a gente verifica uma série de situações onde há verdadeiros abusos contra a cidadania, contra aqueles cidadãos que efetivamente buscam apenas trabalhar e exercerem suas atividades. Vou passar a palavra para a doutora Thaís primeiro. Olá, boa noite a todos. Doutor Thomas, obrigada pelo convite. Vereadora Soninha, por uma excelente apresentação. E o professor Rovai, que ontem lançou, publicou um livro, foi um lançamento, um excelente livro, inclusive. E quando a senhora estava falando, eu fiz algumas anotações. Eu acho que a gente falou muito mais do que projeto de lei. A gente falou sobre a aproximação, né? A aproximação do poder legislativo com o cidadão. E essa troca, ela exige, como a senhora bem disse, a informação por parte da prefeitura, né? Que existe realmente esses canais, a TV Câmara. Hoje, inclusive, as redes sociais, você segue o seu candidato, você sabe o que ele está fazendo. Mas também tem que ter um interesse por parte da população, que só vai existir se a gente tiver a informação. E eu lembrei, aí acabou calhando, na verdade, que eu falei, poxa, fazer uma exposição com a vereadora Sonia, a gente tem que falar um pouco sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular, que eles ficam, são mecanismos de controle, né, do próprio regime democrático que ficaram esquecidos. E me deu um start, eu falei, eu vou ver como funciona no município de São Paulo. E para minha surpresa, quem foi a autora do projeto de lei que trata desse assunto foi a vereadora Soninha. E aí eu falei, eu não tenho como deixar de abordar, porque é de extrema importância e as pessoas não sabem que elas podem sim apresentar um projeto de lei, que o legislativo pode consultá-las, inclusive, sobre determinado assunto, que não é uma audiência pública, mas é uma lei que vai ser votada, ou que já foi, né? E eu gostaria de saber quais são os entraves, porque ainda me parece que existe uma resistência do Poder Legislativo nesse sentido, né? E eu gostaria de saber a opinião da vereadora sobre isso. Eu fiz o projeto no meu primeiro mandato. A gente estabeleceu a lei orgânica do município, refletindo que a Constituição já prevê, estabelece que podem ser feitas consultas, né, referendo, quer dizer, confirmar uma lei já debatida na Câmara, o plebiscito, né, a consulta anterior, e a lei de iniciativa popular, que é assim que a gente mais conhece. A que ficou mais famosa foi a lei da ficha limpa, se é que não foi a única. Não, eu acho que foi a única, a lei da ficha limpa. E que se coletaram assinaturas na porcentagem de eleitores, e a lei foi apresentada e votada e aprovada no Congresso Nacional. A lei orgânica diz que os vereadores podem propor e discutir e aprovar a realização de um referendo ou plebiscito sobre uma determinada matéria. E que a população também pode, colhendo um determinado número de assinaturas, e aí um número também elevado, pedir para que a Câmara delibere se faz ou não referendo ou plebiscito sobre uma determinada matéria de grande impacto ambiental ou financeiro ou de grande relevância. E aí nós apresentamos um projeto de lei, o então vereador Paulo Teixeira foi coautor do projeto, disciplinando um pouco melhor como é que isso funcionaria, né? O que seriam essas matérias de grande impacto, de grande relevância. O projeto foi aprovado na Câmara e foi vetado praticamente na íntegra. Não se salvou
quase nada do texto original. Se eu fosse reapresentar o projeto agora, eu reformularia o texto. Eu não faria a mesma proposta. Pelo seguinte, um dos aspectos do texto é que ele falava de matérias de impacto local. E aí os cidadãos do município, do distrito ou do bairro teriam que se posicionar. Nisso a gente tem dois problemas. Um básico é que o bairro não existe em termos administrativos. A gente sabe qual é o bairro, a gente vive do bairro. Mas do ponto de vista da demarcação administrativa não existe. A cidade tem as 32 subprefeituras e 96 distritos, que são enormes e comportam muitos e muitos bairros. E é muito difícil a gente dizer que um assunto é eminentemente local, considerando que tudo impacta muito além dos limites da sua rua, do seu bairro, do seu distrito. Imagina que a gente consultasse a população. Vocês acham que aqui tem que ser 2 mãos ou mão única? Aí todos os moradores da rua dissessem, não, aqui tem que ser mão única. E aquilo causasse um transtorno gigante. Ou que a gente tivesse de consultar as pessoas. Aqui vocês acham que tem de ter uma central de triagem de materiais recicláveis? Nenhuma vizinhança concordaria com a central de materiais recicláveis ali no seu bairro. Não pode ser um pouquinho mais para lá? Então, é difícil conciliar tudo isso. O interesse local e a vontade da maioria das pessoas de uma determinada parte da cidade com o interesse maior da população. Eu acho que a gente tem que continuar pensando nisso, pensando como é que a gente leva em consideração os impactos locais mesmo, das decisões tomadas pela prefeitura e, ao mesmo tempo, como é que a gente pensa no maior ainda, no metropolitano. Não existe, né, a instância legislativa que leva em conta São Paulo e Guarulhos. São Paulo faz uma lei, Guarulhos faz outra, e a gente tenta conciliar, né? Então eu continuo vendo grande valor na participação. Eu quero que as pessoas participem. Eu fui ser vereadora porque eu queria participar, e eu era apresentadora de televisão, jornalista, repórter, e eu olhava para a Câmara Municipal e falava, pera, não é possível, eu queria convencer os vereadores, eu queria aprovar minhas ideias na Câmara. E eu falei, não, eu vou lá. E aí, sendo vereadora, a gente às vezes olha e fala, cadê os meus eleitores que não estão me ajudando aqui, né? Querem que eu trate desse assunto, mas cadê todo mundo? Sozinho eu não consigo. Então, a gente precisa da participação das pessoas que têm ideias, posições semelhantes às nossas. Os meus colegas que têm posições opostas às minhas também precisam do apoio dos cidadãos que eles representam, né? Então eu sou muito interessada nessa aproximação. A senhora falou tudo. Mas como que a gente faz dessa participação algo enriquecedor e não simplificador? Até porque o referendo, o plebiscito, muitas vezes são isso ou aquilo. Sim ou não? Esse é outro problema. Eu vejo em plenário, depois de tudo isso, o que nos resta no final é votar sim, não, abstenção. Aí eu estou votando plano diretor estratégico. Não aconteceu, nenhuma das legislaturas que eu fiz parte teve a votação do plano, mas enfim, uma lei com 400 artigos. E aí, você votou a favor ou contra o plano diretor estratégico? Se eu detesto 100 artigos dos 400, eu só posso registrar sim, não, abstenção. E aí a abstenção é um voto horrível, né? Várias vezes eu me vi completamente dividida em relação a uma matéria. Totalmente a favor de uma parte, totalmente contra a outra. O que eu faço? Eu vou me abster. Aí as pessoas olham para o meu voto e falam assim, você não achou nada? Aí eu tenho que escolher se eu vou parecer horrível para quem acha que eu votei a favor de tudo,
ou contra tudo, e no fim, quando você faz uma consulta popular de grande alcance, acaba sendo isso, né? Sim ou não? Vocês querem reforma da Previdência? Sim ou não? Né? Então, precisamos, eu acho, avançar muito nos mecanismos de participação que não culminem simplesmente nessa consulta com 2 únicas alternativas. Obrigada, vereador. Não. Vamos abrir para o público, então. Quem tiver alguma pergunta para a vereadora? É você mesmo. Pode levantar, falar o nome. Boa noite. Antes de nada, muito obrigado, vereadora Sonia. Em 2017, você nos apoiou na CPI de imigração. Muito obrigado por isso. E queria fazer uma pergunta à senhora vereadora. Se a gente pode propor uma CPI da madrugada, né? Na rua, né? Porque você sabe, né, que a maioria é imigrante, né? Eu sou boliviano, né? 80% é imigrante. Então, daria para propor uma CPI da feira da madrugada que está acontecendo na rua, né? Que a gente sabe que tem muito abuso e tem muitas coisas erradas. Então, eu queria saber isso. Eu não lembro o que o regimento diz sobre o intervalo necessário entre CPIs que disponham sobre o mesmo tema. Eu tenho quase certeza que o regimento estabelece um intervalo mínimo, porque não faz muito tempo teve uma CPI da Feira da Madrugada. E eu não tenho certeza, de verdade, eu não tenho certeza como se já se pode propor outra, tão pouco tempo depois da realização da última. Desculpa, a CPI de imigração era na fechada, que ficava no campo na São Caetano e Avenida do Estado. Eu estou falando da rua, né, que é outro problema, né, que está na prefeitura da Moca. Né? Quer dizer, a Feira da Madrugada. Né? Sim, é possível. É possível. Não sei quais as chances de sucesso, porque também isso acontece, né? Alguém propõe uma CPI e fala, eu já tenho as 19 assinaturas necessárias. Acontece que a gente tem 2 CPIs em funcionamento ao mesmo tempo, excepcionalmente pode ter mais do que isso, mas em regra 2. Então você tem 50 CPIs propostas. Imagina todos os vereadores se degladiando entre si para que a sua seja efetivamente instalada. Mas sim, é matéria que justificaria a instalação de uma CPI, esse tipo de investigação mais aprofundada da postura, da conduta dos agentes públicos, de todas as escalas, desde os mais altos escalões até o agente gestor, guarda civis. Sim, com certeza é matéria condizente com uma comissão parlamentar de inquérito. Bom, vamos passar para mais uma pergunta ou 2 perguntas. Boa noite a todos. Eu sou tradutora, inclusive tradutora da APEC e os associados. Muitos associados não puderam comparecer hoje por causa da chuva torrencial, né? Então vamos expressar em nome deles. Acompanhei um caso na semana passada de busca e apreensão, né, e fiscalização por parte da Prefeitura de produtos pirateados no Shopping 25 de Março. Uma grande reclamação dos comerciantes e trabalhadores do shopping, o que eles reivindicam é que das 1.000 lojas existentes dentro do shopping, somente 10% efetivamente foram fiscalizados e que parecia que tinha problemas, mas o shopping inteiro foi interditado. Então, em nome deles e também de milhares de comerciantes e trabalhadores da região, queria saber como que a senhora, a vereadora, poderia ajudá-los nessa questão, porque parece que não é a primeira vez que isso ocorre, sempre ocorre esse tipo de abuso na região. Cabe um questionamento da nossa parte às autoridades encarregadas dessas decisões. Existem várias formas de se fazer isso. Cada gabinete, cada vereador
pode fazer um ofício, né, um documento questionando, ou a gente pode dar um pouco mais de corpo a isso, em vez de um ofício saindo do gabinete, a gente pode fazer um requerimento dentro da comissão, a minha comissão, a de Orçamento e Finanças, cabe, é matéria correlata, tem a ver com arrecadação, com receita, com fiscalização, enfim. Então, a gente pode fazer isso, propor na comissão de Orçamento e Finanças, que a comissão se reúne todas as quartas-feiras às 11h30. Então, eu gosto dessa forma, porque passa a ter um outro peso. Não é um vereador pedindo informações. São os membros da comissão requerendo informações, com a possibilidade, inclusive, de convidar alguma autoridade do executivo para se pronunciar a respeito. É mais demorado, mas tem essa, eu acredito, mais consistência, por ter vários autores, por não caracterizar um interesse específico de um determinado vereador ou de um determinado partido. Agora, a gente não precisa esperar só por isso também. Nós temos o direito, se não o dever, de fazer de imediato esse questionamento. E eu não preciso eu prefiro assim, né? Não precisa ser só o papel timbrado, com toda a terminologia. A gente tem todo o direito, a possibilidade de fazer uma comunicação por e-mail. Olha, chegou ao nosso conhecimento que a ação fiscalizatória foi conduzida assim assado, entende-se que houve distorção, concordo com isso, diante disso, e eu solicito esclarecimentos e providências. É totalmente possível fazer isso. Isso amanhã mesmo, inclusive. A minha pergunta vai no sentido de se o Poder Legislativo Municipal tem algum trabalho, algum monitoramento nessa perspectiva de identificar assuntos que demandam uma atuação legislativa para garantir a fruição de direitos, evitando que essas questões sejam levadas ao judiciário para serem lá decididas, né, em razão de uma possível imputada inércia ou mora legislativa. Obrigado. Eu não diria que existe um monitoramento da casa nesse sentido, mas eu diria que a Câmara Municipal é muito prolífica. A gente tem alguns casos em que o Supremo é provocado diante de uma alegada omissão da Câmara Federal por deixar de se posicionar, é o caso agora, né, do julgamento sobre LGBTfobia, exatamente, né? É uma ação por omissão. No caso da Câmara, já aconteceu algumas vezes de sermos questionados pelo Ministério Público, na verdade. Vou dizer até qual foi o caso concreto. A lei referente à possibilidade de aplicação de IPTU progressivo aos imóveis em que não se constatasse o uso social da propriedade, quer dizer, imóveis abandonados há muito tempo, subutilizados, não utilizados. O que aconteceu foi que o Ministério Público cobrou providências da Prefeitura. Como é que é? Vocês não vão fazer vigorar? Está no Estatuto da Cidade, está no Plano Diretor Estratégico e até agora nenhum imóvel foi notificado. E aí o Executivo disse, mas tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal dispondo sobre isso. E a gente depende da aprovação da lei regulamentando para dizer o que é um imóvel abandonado. Há quanto tempo? Não utilizado, subutilizado. E aí o Ministério Público então se dirigiu à Câmara Municipal e disse, como é que é? Vocês não vão se posicionar? A reação da Câmara foi de rebeldia. O projeto foi pautado e a sessão foi aberta e não teve quórum e a sessão caiu e pronto. A Câmara disse, pronto, era isso que vocês queriam? Nós voltamos. Então, eu acho que já teve uma outra ocasião desse tipo, mas não vejo nem a Câmara preocupada, vamos agir antes que o Judiciário estabeleça uma regra, e nem somos tão, eu não vou dizer atropelados, nem somos tão substituídos, talvez por decisões judiciais, até por causa da esfera
do tipo de lei sobre a qual a gente dispõe, né? Mas até onde eu sei não tem isso, não tem essa preocupação, olha, precisamos agir antes que uma decisão judicial se imponha. Mas se alguém da Câmara, das várias pessoas presentes, lembrar de algum exemplo, me ajuda. Teve a reestruturação dos casos. A reestruturação dos casos. Aconteceu na Assembleia. Bem lembrado, teve isso, é verdade. Teve uma medida judicial em relação ao tipo de provimento dos cargos na Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal decidiu também mudar as regras de provimento dos cargos de assessoria nos gabinetes, prevendo que haveria uma medida nesse sentido também, e no fim não adiantou, porque teve uma medida judicial, não sei quantos vocês acompanharam, mas a Justiça determinou assim, olha, a partir de segunda-feira todos os assessores parlamentares estão demitidos. Que vocês vereadores têm muita liberdade, não respeitam o princípio da impessoalidade, vocês têm tem a prerrogativa de nomear qualquer pessoa com qualquer salário, sob qualquer critério. Então, nesse caso, a Câmara até tentou se antecipar uma medida judicial, mas não adiantou, e a gente ainda está lidando com isso. Só para mais uma pergunta e a gente finaliza. Alguém tem mais alguma pergunta? Sabemos que ele visa o bem comum de todos. Pelo menos é isso que a lei... Supostamente? Sim. E o lojista, exemplo, alguns lojistas que estão dentro, principalmente do shopping, comentado aqui pela nossa tradutora, e houve alguns fechamentos e não observou essa regra. Queria saber se algum projeto de lei, se a vereadora já teve a oportunidade de participar, que foi levantado esse poder de polícia de interdição. Não especialmente esse ponto. Acho que cabe estudar, cabe analisar quais são os graus, né, de sanção até que se chegue na interdição. Porque é bem possível que a gente encontre as duas situações em que as multas são muito brandas e podem ocorrer dezenas de infrações antes que finalmente um estabelecimento seja interditado. Em outros casos, ritos muito mais breves, talvez sumários. Eu acho que com certeza, cabe estudar. Eu fui da CPI dos vales e a gente acabou indo muito além da abordagem só da questão dos vales, exatamente por quê? Se a gente está falando dos vales, por que funciona, não funciona, a regra é aplicada, não é... Você tem subprefeituras que dizem que tem um valet regulamentado, funcionando conforme a lei. Então, Lapa. Não é o caso da Lapa, mas enfim, tem assim, Aricanduva. Quantos valets vocês têm em funcionamento? E aí, por que não funciona? No fim, a gente acaba se deparando com toda a estrutura de fiscalização das subprefeituras, todos os defeitos mais estruturais do nosso sistema de fiscalização. E quando eu falo de sistema, eu estou falando das pessoas que o colocam em prática, dos fluxos, dos protocolos, dos instrumentais e das regras, inclusive. Então, no fim, a gente foi além do escopo da CPI, que era só dos valets, para propor exatamente, a gente tem que rever as leis de posturas municipais, as regras todas do município. O Sindicato dos Agentes Gestores chegou a propor a elaboração de um código de fiscalização do município que poderia substituir 700 leis em vigor. 700 leis de posturas municipais. Algumas super extensas e detalhadas e antigas, outras mais genéricas, enfim. Imagina, mesmo que você tenha os melhores agentes gestores do planeta, um agente gestor encarregado de aplicar autuações relativas a 700 infrações diferentes, então tem muito o que rever.
esse aspecto específico, afinal o dano causado por uma interdição é considerável, mas todos eles, anteriores a isso inclusive. É que a gente está falando de um complexo empresarial. Se existem propriedades de determinados estabelecimentos, que esses estabelecimentos sejam verificados, punidos, de acordo com o rigor da lei. Mas o complexo empresarial como um todo não pode pagar porque determinadas lojas agiram mal. É o mesmo raciocínio que se nós encontrarmos um shopping XYZ aqui na Zona Oeste, na Faria Lima, determinadas lojas que estão inapropriadas, que eventualmente pode ser localizado, pode ocorrer situações como essa, o shopping não será fechado. Então essa é uma questão que me parece muito importante e abusiva, de certo modo, e preconceituosa, por tratar-se de um shopping popular, de um shopping onde pessoas menos favorecidas vão, inclusive como área de lazer, para almoçar, para jantar, tomar um lanche. Então me parece que existe esse viés também que tem que ser analisado. Desculpe, não era para mim falar. Bom, quero agradecer imensamente a presença da nossa vereadora Soninha Franzini. Eu aprendi muito aqui essa parte procedimental das leis, e também quero agradecer a presença do professor Rovai, da doutora Thaís, nossa colega da PUC, e também dar mais um recado da nossa revista APEC. A nossa revista APEC vai sair já, acho que daqui 2 semanas, vai estar aí rodando o circuito das compras, e vai ter grandes matérias nessa nossa nova revista, nessa 2ª edição. Então fiquem atentos aí nessa nova revista, e hoje eu declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado.